Olá, turma do primeiro ano, iniciando mais uma videoaula com vocês nessa reta final, né? Já assunto de quarta unidade sobre a utilização de algumas palavras que vocês às vezes se confundem por parecer na pronúncia. Diferença um pouquinho na escrita, igual na pronúncia, igual na escrita, mas com informações diferentes. Então, nós vamos estudar hoje um pouco dos homônimos e parônimos, certo? Homônimos e parônimos. Vamos começar aqui. Aqui tem ônibus sem acento. Depende da hora que você entra, né? Que você toma, pega, né? O ônibus é verdade. Depende da hora, né? Que isso ocorre, você vai ter um acento ou não, né? Mas aí nessa situação dessa conversa entre Mônica e Cebolinha acontece algo interessante, né? Que a palavra ônibus tem acento, né? Mas aí ele perguntou se tinha o local, né? Para sentar, né? Aí nós temos essa situação interessante, não é? É a mesma pronúncia, não é, gente? Mas a escrita deles só no contexto, né? Na hora que você vai poder identificar mesmo o que como vai ser escrito, né? Se é com C ou com S. Vamos lá. Acento, não é? Substantivo, né? Uma inflexão após a pronúncia das palavras. Com que se representa a acentuação de uma palavra, né? Acento agudo, circunflexo grave. Já o acento não é 2S, não é local para sentar, tudo que serve para assentar-se, né? Banco, cadeira, não é? Então, nós temos aí um exemplo, não é? Do nosso homônimos. Vamos lá, ó. Palavras homônimas são aquelas que possuem grafia ou pronúncia semelhante, não é? Porque ela é dividida em três partes, não é? Vocês já viram provavelmente esse assunto, só estamos relembrando, não é? Reforçar, já que a escrita é um processo de treino, não é? De leitura e de persistência, não é? Às vezes você tem uma gramática internalizada que você acaba escrevendo do jeito que fala. E às vezes nós temos que nos atentarmos a essas situações de que às vezes as palavras, elas, na hora da pronúncia, às vezes você, na hora você não poderia saber escrever que é com 2S, achar que é com C, de casa, né? E, no caso do exemplo de acento. Mas, na hora da escrita, você tem que saber. Então, só a fala em si, ela não deixa claro, não é? Agora, você quando parte para a escrita, você acaba exercitando isso e tomando consciência, não é? Que nossa pronúncia, ela é tão importante também quanto a nossa escrita. Então, vamos lá. Acento, né? E acento. A pronúncia é igual, né? A diferença seria o contexto, não é? Veja que na telinha, quando é perguntado, né? Aonde você assenta? Aí será que a pessoa estava se referindo à acentuação gráfica? Ou estava se referindo realmente lá ao lugar de sentar, né? Eu acho que era do acento, né? Então vamos lá. Acento, né? E acento. São pronúncias iguais, né? Então nós temos essa utilização dos homônimos em três partes: homônimas perfeitas, homônimas homógrafas e homônimas homófonas, né? As perfeitas são essas que possuem grafia e pronúncias iguais, né? Sadio, do verbo
são, né? E verbo ser são santo, né? São e são, né? Cedo do advérbio e cedo do verbo ceder. Então, são palavras que elas estão classificadas em homônimas perfeitas, né? Mesma escrita, mesma grafia, né? Possui grafia e pronúncias iguais. Então, aí, às vezes nessa situação, não há problema, né? Já as homônimas homógrafas, elas possuem grafia igual, né? Olha, colher, objeto e colher, colher verbo, né? Ela tem a grafia, mas às vezes a pronúncia é um pouco diferente. O almoço, almoço, né? O substantivo. Sendo verbo e sendo substantivo. Homônimas, homófonas. Possui pronúncia igual, né? Sessão, sessão, né? Espiar e espiar, quer dizer, tem a mesma pronúncia, mas a escrita, ela é diferente, não é? Veja, sessão não é ato de ceder, não é? Ele no sentido de ceder algo, então vai ser com 2 S, e ser de casa, né? Ceder. Sessão, né? Sessão da tarde, reunião, né? Então, nós temos tudo com S. E a outra parte que é uma divisão, não setor, que é sessão com a S e C cedilha. Nós temos espiar. Olha, espia, não é? Você sempre, às vezes, sempre as pessoas falam, né? Espia para ele, né? Então, olha para ele. E tem com X, né? Espiar, de pagar uma culpa, né? Tem esse sentido. Poucas vezes utilizado, né? No nosso dia a dia. Nós temos aqui alguns exemplos de homófonos, né? Olha, acender, né? De colocar fogo, acender de subir, acento de sinal gráfico e acento de local de sentar, né? Acerto, ato de acertar, acerto com 2 S de afirmação. Apressar, ajustar o preço e apressar, tornar rápido. Bucheiro, tipeiro, né? Bucheiro, pequeno arbusto. Bucho, que é estômago, e bucho, né? Que é arbusto. Nós temos caçar, né? Que é perseguir animais. E temos caçar, tornar-se enfeito, né? Cegar, que é deixar cego. E cegar, de cortar, ceifar. Nós temos cela, pequeno quarto, né? E temos a cela, que é a forma do verbo selar, arreio. Nós temos senso, que é recenseamento, e temos senso de entendimento, de juízo. Nós temos séptico, que é decrescente, e séptico, que é o que causa infecção, que geralmente as pessoas falam no nariz, né? Nós temos serração, que é nevoeiro, e serração, ato de serrar. Serrar, que é fechar, e serrar de cortar. Temos o servo, né, de veado, e tem o servo de ser criado. Temos o chá, que é a bebida, e chá, que é o antigo soberano do Irã. Temos cheque, que é a forma de pagamento, aquele de folha, né? E cheque, que é o jogo de xadrez, né? Sírio, que é uma vela, e tem o sírio natural de Síria, né? O sírio, né, que vocês escutam na Igreja Católica. Temos o cito, que é a forma do verbo citar, e cito, de situar, né? Então, veja como a nossa língua, ela requer um cuidado, né? Uma atenção maior e redobrada para não confundir, né? Na hora da escrita.
essas palavras, né? Porque vejam que o sentido é totalmente diferente, certo? Vamos lá. Nós temos os homófonos, que temos o conceito, né? Como vocês já viram, né? E tem conceito, né? E tem conceito de reparo, de arrumar, não é? Vou levar o sapato para o concerto, né? Vou ao concerto, né? No teatro Tobias Barreto, não é assim? Temos o coser, que é costurar, né? Com S, e coser com C, que é de cozinhar. Nós temos o esotérico, que é o secreto, e o esotérico com X, que se expõe em público. Nós temos o espectador, aquele que assiste com S, e temos o espectador, aquele que tem esperança, que espera. Nós temos o esperto, que é o perspicaz, e tem com X o esperto, experiente, perito, né? Então, ele é esperto em contaminação de vírus, sei lá, alguma coisa assim. Então, ele é perito, né, em relação a isso. E o esperto é aquela pessoa, não é? Sabida, que logo entende as coisas, é o esperto. Nós temos o espiar, que é observar, não é? E o espiar, que é pagar a pena. Temos expirar, soprar, exalar. E temos com X que terminar, expirar, não é? Vocês percebem muito a utilização de expirar, não é? A senha expirou, não é? O prazo expira ao meio-dia, né? Então, no sentido de terminar com X, né? E nesse de exalar, de soprar com S, certo? Espirrar, certo? Espirrar. Uma confunda, né? Nós temos o estático, que é o imóvel, e temos o estático com X, admirado. Interessante, né? Externo, osso do peito, e temos o externo, exterior. Nós temos o extrato, que é a camada, e o extrato que se extrai. Temos o extremar, desmarcar, e extremar, exalar e sublimar. O incerto, não certo, impreciso, é com C. E o incerto com S, inserido, introduzido, não é? Nós temos o incipiente, que é principiante, né, com C. E nós temos com S, que é o ignorante, incipiente. Fulano é incipiente, ou seja, ignorante. Ou você pode utilizar fulano é incipiente no inglês, né? Tá iniciando, né? Tá se principiante, né? Isso. Nós temos o laço, que é o nó, e temos com S, que é frouxo. Russo, né? Pardacento, grisalho. E com S, né? Que é natural da Rússia. Temos taxa, que é prego pequeno. E temos com X, imposto, tributo. Temos taxar, atributo, defeito, né? Ou com X, que é fixar a taxa, né? Vamos para os parônimos. Veja, os parônimos é também um pouco parecido com os homônimos, não é? A diferença dos parônimos é que ele... Veja que os homônimos vocês vão encontrar pronúncia igual, escrita igual, não é? Pronúncia com escrita, né? E pronúncia diferente. Ou de repente a mesma pronúncia ou a mesma escrita e pronúncia diferente, né? Então nós temos essas diferenças. Já os parônimos, vocês vão ver que
A diferença entre uma palavra e outra delas é uma letrinha. Aí por isso que eles residem nessa semelhança, né? São palavras parônimas, são palavras semelhantes na grafia e na pronúncia, mas também com diferente significado, né? Sentido. Vamos ver alguns exemplos. Olha, nós temos o tráfico, né? Que é o comércio ilícito de algo. Toda vez que vocês ouvirem, né? Há tráfico de animais silvestres na Amazônia, na floresta amazônica. Então vocês vão saber que é tráfico, né? Com F. Porque às vezes a pessoa confunde até na pronúncia, né? A utilização, né? Do F, né? E aí só do tráfico para tráfico, né? Então vejam, tráfico. Vocês logo vão identificar que é para comércio ilícito. E o tráfego, que é o de trânsito. Nós temos eminente, que é de ilustre, e iminente, de prestes a acontecer. Fácil, né? Tem como vocês errarem isso. É tráfego de comércio ilícito e tráfego com trânsito, né? Informação a trânsito. Vocês escutam sempre isso no jornal, né? Todo feriado, na maioria dos feriados, né? Vocês percebem que o tráfego, a saída das pessoas, né? Para ir para outros lugares, então as estradas, né? As BRs, elas ficam com o tráfego intenso, né? Eminente que é ilustre, fulano eminente, chegou o eminente, né, com a intenção de dizer que é ilustre. E iminente é algo prestes a acontecer. Nossa, está prestes a acontecer algo iminente, né, para vir à tona. Nós temos aqui um exemplo, né, da utilização da palavra. Banhistas enfrentam longas filas na volta da praia para casa. Isso sempre, né, acontece. Aí nós temos a utilização aí. As filas chegam sem meses e com comprimento. Né? Nós temos o comprimento e temos o comprimento. Vamos ver. Olhem aqui as parônimas. Nós temos absolver com L, perdoar, inocentar, absorver, aspirar, solver. Né? Então, quando eu quero a intenção de falar, eu vou absolver a pessoa na intenção de perdoar. Veja que às vezes confundem, né? Absorver, né? Mas absorver é algo de aspirar, solver, não é? Apóstrofe, figura de linguagem, apóstrofo, sinal gráfico. Aprender, tomar conhecimento, aprender, capturar, assimilar. Arrear por freios, né? Por arreios. Arriar, descer, cair, não é? Ascensão é subida, assunção é elevação ao carro. Bebedor é aquele que bebe, né? Bebedouro, local onde se bebe. Cavaleiro, que é cavalga. Cavalheiro, homem gentil. Fulano é um cavalheiro. É homem gentil, né? Olha aí o comprimento, extensão, né, gente? E cumprimento, saudação. A pessoa ali foi, se confundiu, né? Ao utilizar lá o cumprimento, né? No lugar de comprimento com O, que é a utilização de extensão, né? Cumprimento é quando eu saldo alguém. Deferir, atender, né? Olha, foi deferir a sua solicitação para a tal disciplina, né? E diferir com I é divergir, não foi liberado, né? Nós temos delatar, de denunciar, e temos dilatar, de alargar. Descrição, ato de descrever, e descrição, reserva, né? Prudência, fulano
é reservado, né? Por sua descrição. E quando eu quero descrever, ó, vou descrever como foi a situação com Joana e Maria, né? Então tem isso. Nós temos o discriminar, tirar a culpa, e o discriminar, que é distinguir, né? Nós chamamos a discriminação, né? Que é distinguir, separar, né? Temos a despensa, local onde se guarda mantimentos, e temos a dispensa, ato de dispensar. Ah, hoje eu peguei uma dispensa do trabalho, né? Pedi um tempo, né? Foi dispensado por algum motivo, naquele momento. Nós temos o docente, que é relativo a professores, né? E temos o discente, que são relativos aos alunos. Nós temos emergir, deixar o país, né? E migrar, entrar num país. Nós temos eminência, como já vimos, elevado, e iminência, né? Qualidade do que está iminente, prestes a acontecer. Nós temos o eminente, que é o elevado, e temos o iminente, prestes a acontecer. Esbaforido, ofegante, apressado, e espavorito, né? Espavorido, de apavorar. Vamos entrar agora em algumas particularidades, as quais nós também vamos nos aprofundarmos, né, na próxima aula também, sobre algumas palavras também que causam dúvidas, né, na nossa escrita. Né? Iniciamos aí com os parônimos e os homônimos. Né? Vamos aqui. Ó. Existem também expressões que apresentam semelhanças entre si e têm significados diferentes. Vejam, na nossa língua, só vocês gravarem assim. Grave a parte positiva, porque da outro jeito que vier, eu já sei que é o contrário, né? Então, para não acumular tanta coisa, né? E às vezes facilitar o estudo de vocês, sempre nessas situações, nós temos algo que é a favor, algo que é contra, né? Então, é só isso. Veja, quando eu quero falar algo a respeito de algo, sobre algo, eu escrevo acerca de junto, acerca, certo? Acerca de. Então, esse A junto de cerca será junto. Então, estou me referindo a ser sobre a respeito, né? Por exemplo, encontrei João e falamos acerca da disciplina matemática, ou seja, sobre matemática, sobre a disciplina, certo? Nós temos também o acerca separado, né? Acerca de. Significa assim, a uma distância aproximada de, mora cerca de 10 quadras do centro da cidade, ou seja, toda vez que eu quero me localizar em relação à distância, eu utilizo acerca separado, viu? Nós temos também o acerca com o verbo, né? Haver aí, ó. Que ele diz assim, com intenção de aproximadamente, né? De tempo assim, de tempo, né? Então, veja, junto é sobre, separado é sobre distância e com o verbo, né? O H, A, com A, é com intenção de aproximadamente, certo? Então vamos lá. Ele diz assim: ele trabalha há cerca de 5 anos, né? Então, nesse tempo aí. Nós temos ao encontro de e de encontro a. Ao encontro é a favor, junto. Eu penso igual ao que está ali no contexto. Então, ao encontro de, a favor, a junto de, e ao encontro dos anseios do povo, e ao encontro dos familiares. Então, pense igual, né?
tem as mesmas ideias. Quando o trabalho de encontro a é contra. As medidas vêm de encontro, ou seja, ao contrário dos interesses do povo. Então, é de encontro. Tal vereador vem sempre de encontro aos interesses do povo. Tal prefeito, não é? Tal prefeita, tal governador, não é? Enfim, vem de encontro com os interesses do povo. Então, esse dia aí é contra. Não tem nada a favor. Nós temos o ao invés de, que é a ideia de ao contrário de, né? Rio ao invés de chorar, né? Ao contrário de chorar. E temos em vez de, que é a intenção de lugar de, quando eu quero trocar algo, né? Comprei bananas ao invés de maçãs, né? No lugar de maçãs. Então, em vez de maçã, tem essa ideia de troca de lugar. Nós temos o afim, e afim que muitos alunos ainda erram, principalmente nas produções de texto. O afim junto, gente, é com a ideia de afinidade, semelhança, né? Não pode casar os fins, os afins. A fim de é com finalidade, né? Ele veio a fim de ajudar. Nós temos também essas duas expressões, enfim e enfim. Enfim junto é finalmente, enfim sós. E enfim é no final, não é? Nós temos uma preposição, não é? E o fim, com ideia de final. Ele está em fim de carreira, né? Com ideia de finalidade. O senão e o senão é também essa ideia, né? Ó, ideia de condicional ou ideia de contrário, né? O se separado, porque vocês vão lembrar que o se é uma conjunção, não é? É uma condicional. E ela pode ser trocada pelo caso não. Ó, viajarei se não chover, né? Tem uma condição aí. Se não chover, viajarei. O senão aí é algo de ideia de contrário. Vá, senão eu vou, né? Veja só, tem ideia de contrariedade, né? Se a pessoa não for, ela vai. Tem ideia de contrário. Outra expressão, tem outras palavrinhas, né? Que as pessoas erram, é a utilização do onde e o aonde. O onde, ele é só empregado com a intenção de lugar, quando eu quero indicar lugar. E aonde, quando eu quero indicar movimento. Então, onde, diz assim, empregado em situações estáticas, né? Com verbos de quietação. Onde moras? Aonde, empregado em situações dinâmicas e verbos de movimento, né? Aonde vais? Então, ideia de movimento, não esqueça. Uma ideia parado e outra ideia de movimento. Nós temos o mal e o mal, né? Mal com U, que é o contrário de bom, adjetivo, né? Exemplo, ele estava de mau humor, era um homem mau, né? Mal com L, contrário de bem, advérbio. Exemplo, ele é mal-humorado, ela canta mal, mais e mais, né? Outras palavrinhas que as pessoas erram, né? O mais é conjunção adversativa, né? Só é utilizado para indicação de oposição, de contrário. Não queria ir, mas foi à reunião, né? Estou com preguiça de estudar, mas tenho que passar final de ano. Temos o mais, que é advérbio, né? De intensidade. Estude mais esse conteúdo, né? Nós temos também o A e o A, né? O A, HA, né? É indicação de tempo, né? Exemplo, há 8 anos trabalho aqui. A mesma situação lá, vocês vão recorrer para acerca de, né? Com indicação de tempo, certo? E o A, a ideia de futuro. Daqui a 4 anos estarei formado, minha escola fica a 2 quilômetros, né, de casa. Turma, nós temos também a utilização do uso dos porquês.
Os porquês são divididos em 4, né? 4 regrinhas de utilização. Nós temos esse porquê junto, nós temos o porquê separado, porquê junto e consciente, e porquê separado e consciente. Cada qual deles tem uma situação diferente, né? Então, e a classificação deles também é diferente. Por isso que não dá para dizer assim, vamos utilizar o porquê só de um jeito, não é? Porque aí nossa língua perderia também esse domínio que ela tem sobre o emprego dessas palavras, né? Se eu relativizar tudo, não é? Deixar tudo de um jeito só. Vamos facilitar aí. Mas ao facilitar essa forma, perde-se também o sentido, né, dessa utilização. Vejam que quando eu utilizo o porquê no início, é só para fazer perguntas, né? E tem outra forma também de utilizar o porquê, né, na intenção de motivo. Vejam, por que você não foi? Né? Que é início de pergunta. Agora, quando é submetido também a motivo, eu posso utilizar também esse porquê assim, né? Gostaria de saber por que você não foi. É intenção de motivo. Quando for substituído por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais, né? Só eu sei as esquinas porque passei, né? Pelas quais passei, né? Também tem o porquê que equivale à situação depois, com a conjunção, ideia de explicação, certo? Ele não foi porque estava doente, explicando. Nós temos o porquê aí com acento e junto, né, que é um substantivo, ele virá com alguma palavrinha, alguma palavrinha dele antes, assim como o, né, um pronome. Não sei o porquê de sua ausência. Porque antes de pausa no final de perguntas, olha. Ela não viajou por quê? Se ela mentiu, eu queria saber por quê. Eu não sei por quê. Mas a verdade é que eles se separaram, certo? Bem, turma, chegamos a mais o final de uma videoaula. Espero que vocês possam revisar, não é? Compreender e tirar suas dúvidas, não é? E lembrar que a escrita é muito importante para nosso aprendizado e treinar essa parte da nossa língua portuguesa que requer mais um pouco de atenção. Então não esqueça, né? Não esqueçam que temos palavras que estão nessas classificações de homônimos, né, e parônimos, né? E próxima aula nós vamos continuar com dúvidas, né, em relação a essas palavras que causam dúvidas, certo? E assim compreender melhor nossa língua portuguesa, bem como evitar erros, né, de emprego dessas palavras, certo? Então, até a próxima aula e se cuidem.